Galaxy S24 é o modelo padrão do topo de linha da Samsung. Ele é o mais compacto, não recebe algumas tecnologias, mas é quem cabe no bolso da maioria das pessoas, tanto pelo tamanho quanto pelo preço. Será que alguém que busca um aparelho da linha S já se satisfaz com o que essa nova versão entrega? Bom, os links para quem se interessar estão aqui na descrição e bora descobrir. Para começar, o Galaxy S padrão, desde o início do Ultra com a caneta, perdeu um pouco do seu protagonismo dentro dos lançamentos da Samsung. Cada vez mais parece que ele é a opção secundária para quem não pode investir no aparelho grandão, com super câmeras e usabilidade diferenciada. Mas essa situação que ele tá é um pouco injusta, pois apesar dele não chamar tanta atenção, o Galaxy S24 ainda é um baita aparelho. É completo, ideal para a grande maioria das pessoas. Vai por mim, não caia na hipnose do Ultra. O S24 é bom sim, mas é inegável que ele fica de fora de algumas novidades, e a primeira delas é logo na construção. O Galaxy S24 manteve praticamente o mesmo corpo do S23, mesma versão do Gorilla Glass e bordas de alumínio. Ele não teve o titânio que está presente por enquanto apenas no Ultra. Não é um grande problema, pois os aparelhos da geração passada já eram bastante resistentes. O corpo mais compacto protege também ele de forma indireta, e não importa se ele é feito de titânio ou de alumínio, você vai colocar uma capinha para evitar que ele arranhe à toa. Uma diferença é que o acabamento é fosco na lateral, que é todo reto. Mudou um pouco a pegada também. Essa foi a novidade que todo mundo gostou, inclusive. Não teve uma pessoa que pegou o S24 e não achou ele mais confortável. E realmente, você sente bem a diferença na hora de manusear ele, comparado com o S23. Apesar dessa ser outra característica que uma capinha vai esconder. Aliás, já vale comentar que a principal diferença entre o S24 e o S24 Plus fica na parte externa, e é só o tamanho e a resolução da tela. O S24 Plus tem 6.7 polegadas, Quad HD, com maior densidade de pixels, 513 por polegada, enquanto que esse daqui, o S24 normal, tem 6.2 polegadas, Full HD e 416 pixels por polegada. Essa diferença de 100 pixels dá para você perceber dependendo da distância que você segura o celular. Mas isso não quer dizer que o S24 comum é pixelado, é só algo necessário pelo crescimento do Plus. A tela em si teve evoluções ano a ano. O painel é um Dynamic AMOLED LTPO, que, de acordo com a Samsung, é capaz de exibir mais cores, tem pretos mais profundos, melhores resultados de HDR10 Plus e mais brilho. No dia a dia, dependendo do que você está fazendo, não é uma diferença tão grande assim, mas pode afetar o preview das fotos. Tem que tomar cuidado quando você comparar a fotografia de gerações diferentes, pois pode ser o painel que está afetando a sua percepção. Também diria que essa é uma vantagem maior para o aparelho maior, pois ele é o melhor para assistir séries e filmes. É assistindo streamings compatíveis com o HDR10 Plus que você vai sentir essa diferença. Dá para assistir aqui no S24 pequeno também, mas a preferência é pelo maior, é onde você vai ver mais detalhes. E antes de continuar, por ser um produto novo, ele vem com um valor alto. Então não deixe de instalar o comparador Escolha Segura, para você comparar preços entre lojas, testar cupons e criar alertas para ficar sabendo de toda a queda de preço. Quem prefere, temos também o grupo no Telegram, onde te enviamos os melhores cupons e promoções que encontramos, para você não perder nenhuma novidade. Tá tudo aqui na descrição e bora voltar para análise. Agora, o que a Samsung nunca decide é se vai usar chips da Qualcomm ou dela. Isso para alimentar os seus topos de linha. Na geração 23 era o Snapdragon Gen 2 na versão padrão. Mas esse ano quem alimenta o S24 e o S24 Plus aqui no Brasil é o Exynos 2400. Já o Ultra continua com o Snapdragon apenas atualizado para Gen 3. Esse é o tipo de informação, inclusive, que a Samsung nem gosta de dividir muito, até porque o desempenho absoluto dos dois chips é muito alto. Vai além do que a grande maioria das pessoas realmente precisa. Mas para quem gosta de detalhes, a diferença no desempenho do Ultra e desse aparelho aqui é de mais ou menos 10% pelo Geekbench. Pode ser um pequeno impacto em alguns jogos mais pesados. Eu sei que nem todo mundo aqui usa o celular para jogar, mas eles servem como um bom teste prático de desempenho. Fora isso, estamos também na geração da inteligência artificial. Ou melhor, a primeira geração, pois eu duvido que essa história aí vai parar em 2024. Um dos avanços desse ano é a capacidade dessas inteligências funcionarem de forma local. É o próprio celular que vai fazer os cálculos e as transformações, e isso acaba sendo uma utilidade maior para esses chips superpotentes dos aparelhos. Essa parte de funcionar de forma local é algo essencial para a sua privacidade. Afinal, estamos falando de programas que leem as suas conversas de texto, de voz e todas as suas fotos.
Inclusive, entramos nesse assunto um pouco mais a fundo nesse vídeo aqui. Mas ó, pro review, o que estamos testando aqui é se o chip da Samsung funciona tão bem quanto o da Qualcomm. E por enquanto sim, pro bem ou pro mal. O que temos disponível hoje de inteligência artificial é a tradução e transcrição de vídeos, além de algumas integrações com o navegador da Samsung, com o teclado da Samsung também, dentre outros aplicativos próprios. Funcionou de forma igual ao Ultra, ou seja, bom para uma primeira versão, mas com algumas limitações. Por exemplo, você consegue transformar agora qualquer vídeo em câmera lenta. A inteligência faz uma interpolação de movimento, criando os quadros que não existem. Mas utilizando você percebe vários artefatos de interpolação, uma versão bem mais limitada do que vemos nas TVs, por exemplo. A remoção de objetos em fotos também, que usa a imagem generativa, só funciona legal mesmo quando você faz mudanças pequenas. Qualquer coisa maior e fica estranho. Enfim, são vários programas legais que devem melhorar com o tempo, mas com uma usabilidade bem limitada por hora. Também não precisamos comprar o S24 só para isso, já que o S23 também deve receber tudo do Galaxy AI. Do software, o que muda de verdade é o período de atualizações. São 7 anos de Android atualizado para toda a linha. É bastante tempo e um dos últimos pontos que ainda eram muito mais vantajosos lá nos celulares da Apple. Antes, você ia passar a maior parte do seu tempo com um aparelho desatualizado, enquanto que a partir de agora é mais provável que você troque de celular antes das atualizações pararem. Será que isso vai ajudar na desvalorização dos Androids? Por enquanto, é difícil saber. Mas depois que o S24 cair de preço, esse deverá ser o principal motivo para você deixar o S23 de lado lá no final do ano. Mas agora falando de fotografia de verdade, sem tantas AIs, todas as alterações dessa geração foram internas, no pós-processamento, pois o conjunto de câmeras está igual. Continuam presentes o sensor principal de 50 megapixels, acompanhado de uma telefoto zoom ótico de 3 vezes e 10 mega, além de um sensor ultra-wide para fotos de 120 graus de 12 megapixels. Na selfie também 12 mega. Esse é o conjunto desse modelo, do S24 Plus e também da geração passada dos dois, enquanto que o Ultra é totalmente diferente. No geral, as capturas seguem com as mesmas características, cores bem vivas, exageradas até, com bastante destaque para o HDR e para o nível de detalhe nas fotos em boa luz. A mudança da Qualcomm para Exynos não afetou tanto os princípios da Samsung, mas alguns detalhes mudam. O que vemos de mais significante é a mudança na temperatura. Parece que todo celular que precisa alterar alguma coisa na foto sem mudar o sensor, muda essa bendita temperatura. Nesse caso, o S24 está mais agradável, mas eu sempre dou preferência para fotos mais quentes. Claro que vocês estão vendo, são mudanças mínimas. Essas são algumas fotos que eu tirei para o comparativo com o S23, mas já dá para você ter uma ideia aqui do que esperar do S24. Comparei também algumas fotos com o Ultra, só para vocês verem como o aparelho mais caro trabalha diferente com a imagem. E olha, na verdade, eu me surpreendi que o nível de detalhes aqui no S24 padrão é muito maior que eu esperava, muito próximo, não muda tanto entre esses dois aparelhos. Quando você chega perto e olha os detalhes, olha o HDR, você vai ver vantagem sim para o Ultra. É claro também que também temos a câmera de zoom, que aí não tem nem comparação. Mas ainda é uma vantagem menor do que eu estava esperando, principalmente na qualidade das selfies. Honestamente, eu não acho que você está perdendo tanto com um aparelho menor. Mas aí vai da sua exigência, do quanto você valoriza uma foto ótima para postar no Instagram. Fazendo uma terceira comparação agora com o meu aparelho atual, o S22, vejam como, novamente, a qualidade de fotografia está bastante madura há muito tempo. Em questão de auxiliares, o S24 consegue preservar bem a qualidade. É uma das vantagens principais de aparelhos topos de linha, ultra-wides mais consistentes. E por fim, em filmagens, o S24 é capaz de gravar em 8K a 30 quadros por segundo, ou 4K a 60 quadros. No modo de resolução máxima, eu tentei causar aquele efeito gelatina nos movimentos, mas sem sucesso. Ela ficou muito boa, até a estabilização tá ótima para uma imagem 8K. Como sempre então, temos um ótimo conjunto que é levemente ofuscado pela existência do Ultra. Quem trabalha com isso, os influencers, vão correr pro grandão, é claro. Mas, apesar das diferenças de pós-processamento, onde a geração atual aperta um pouco mais, suaviza mais, todas as câmeras seguem com um nível de qualidade bem parecido. Vamos finalizar agora com a bateria, que costuma ser o ponto mais fraco da linha S padrão. O S24 possui 4.000 mAh de carga. Ele finalmente chegou pelo menos nesse valor, agora que todo mundo já atualizou para 5.000. Esse é um total de 100 mAh a mais que o S23 e 300 a mais que o S22. Mas cuidado com as primeiras impressões. Num primeiro momento, ela estava muito gastona,
mas isso faz parte do processo de aprendizado do aparelho. Ele sai da caixa rodando até o papel de parede na velocidade máxima, mas depois entende quais devem ser as prioridades e equilibra. De acordo com a Samsung, demora de 2 a 3 semanas para o celular aprender de verdade toda a sua rotina. Mas depois de 5 dias mais ou menos, eu já estava com uma curva de consumo relativamente boa e estável, que não mudou tanto nos dias seguintes. Isso depois de brigar muito com ela nos 3 primeiros dias, com uma velocidade de descarga que chegava a assustar, mais de 13% por hora no YouTube e 30% no Genshin Impact. Então assim, não se assuste nos primeiros dias. Dê um tempo para ele se acostumar, para aí sim você começar a reclamar. A verdade é que mesmo otimizado, ainda é um celular com pouca bateria. Quem está acostumado com um celular maior pode perder um dia aí talvez de uso, dependendo da sua rotina. Na minha, que envolve muito mensageiro, editor de texto e YouTube, eu tive que carregá-lo todos os dias, enquanto que os aparelhos da linha A eu até conseguia um dia e meio ou até 2. O problema é a longo prazo também, quando a bateria começar a perder eficiência e ela não vai durar nem um dia direito. É a consequência de você ter uma carga total relativamente baixa. Existe uma vantagem, no entanto, na hora de carregar. Ele veio com um carregador potente de 25 watts na caixa, que precisou de 1 hora e 10 minutos para 100%, e encheu 60% em 30 minutos. O S24 também é compatível com carregamento sem fio de até 15 watts e carregamento reverso, apesar de eu só recomendar esse uso aí dele em emergências ou no Plus, que tem mais carga. Só falta agora a gente falar de preço, que como sempre, não se assuste. A Samsung lança no valor alto mesmo, bem acima do que vale a pena, mas com algumas promoções, como um baita desconto para os modelos de maior memória ou abatimento de preço na mudança de marca. Eventualmente, o modelo com menos memória vai cair para 3.000 e poucos reais, onde ele passa a ser competitivo contra a geração anterior. Nesse patamar, o S24 trouxe mudanças principalmente no software, sem nada grande específico para o celular. A questão é que a One UI 6 e o Galaxy AI também vão chegar no Galaxy S23, o que diminui um pouco o atrativo da nova geração. Teve evolução ano a ano? Teve. A tela melhorou um pouco, a bateria evoluiu e as câmeras podem estar mais agradáveis em algumas situações. No entanto, nada que justifique um preço tão alto. Depois que ele melhorar, depois que ele baixar o preço, os 7 anos de atualização vão deixar o S24 um aparelho muito mais atraente. Talvez o S25, que não vai valer tanto a pena por conta desse tempo todo aí de Android atualizado. E o Ultra, só se você quer muito uma câmera de outro mundo ou se quer usar a caneta. Concordam? Me contem nos comentários aqui, não deixem de se inscrever, deixar aquele like e voltar aqui mais vezes. Até a próxima!